Talvez você já tenha passado por isso. Você acorda, abre os olhos, ou acredita tê-los aberto, e quando tenta se levantar, percebe que é incapaz. Seus braços e pernas estão paralisados. O seu corpo inteiro está imóvel. É então que você percebe que sua respiração ofegante não está lá. A verdade é que não há nenhum ar entrando em seus pulmões. Sozinho e imobilizado na escuridão, você sufoca, vulnerável. Ali perto você é capaz de enxergar alguma coisa, uma forma, uma silhueta te observando sucumbir sem ar, zombando dos seus movimentos limitados. A paralisia do sono é o fenômeno em que, durante o processo de transição de um estado de lucidez para o sono, o indivíduo se vê incapaz de se movimentar ou falar. Por vezes, é acompanhado de um distúrbio conhecido como apneia, onde a pessoa não consegue respirar. Por muito tempo, acreditou-se que o pesadelo fosse causado pela apneia, e não o contrário. Uma vez que a respiração fosse privada durante o sono REM, o cérebro tentaria lidar com a falta de oxigenação, causando assim as alucinações negativas. Hoje sabemos que pessoas com apneia costumam ter menos pesadelos do que pessoas saudáveis. Ainda assim, o fenômeno geralmente é associado a pesadelos. O pesadelo é um estado de consciência durante o sono REM que, devido à natureza da narrativa ou não do sonho, desperta sensações negativas como medo, desconforto, ansiedade, desespero, tristeza. O sono REM tem esse nome por causa de Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, característica de quando você entra em sono profundo. Por vezes, esse estado é chamado de desincronizado ou paradoxo, porque quando você está acordado, o seu cérebro está funcionando com uma oscilação neural entre 12 Hz e meio e 30 Hz. Você deve saber que, em um belo resumo, a forma do seu cérebro funcionar é através de impulsos elétricos entre os neurônios. Isso significa que os seus neurônios estão disparando entre 12,5 e 30 vezes por segundo. Já quando você pega no sono, o seu cérebro dispara entre meio e 4 Hz. O fenômeno REM acontece quando você entra no estado mais profundo do sono e o seu cérebro volta a funcionar normalmente, como se você tivesse acordado. Durante as outras 3 fases do sono, a atividade cerebral pode ser definida como apenas pensamentos, ideias. É o seu cérebro fazendo uma faxina e se organizando. Enquanto no sono REM, a atividade é extremamente semelhante ao estado acordado, o que é a porta para alucinações visuais, auditivas e de todos os outros sentidos, além de memórias falsas. Isso é o que chamamos de sonho. Alguns estudos indicam que a atividade cerebral enquanto os olhos se mexem durante o sono REM bate com a movimentação dos olhos quando queremos lembrar de alguma coisa. Você lembra quando foi a última vez que virou a madrugada assistindo vídeos no YouTube? Alguns especialistas do sono sugerem que essa movimentação seja uma mudança de cena no sonho. Pessoas que nasceram cegas também mexem os olhos durante o sono REM. É provável que esses movimentos sejam apenas o resultado motor do funcionamento do cérebro organizando essas imagens. O ciclo ultradiano do sono, ou se preferir, a média de vezes que o seu corpo faz uma coisa a cada 24 horas, aqui no caso o sono, inclui 5 ciclos de sono REM, considerando que você durma entre 6 e 8 horas. O pesadelo é um transtorno, assim como a insônia, o sonambulismo, a paralisia do sono, e se diferencia de um mero sonho ruim porque interrompe o sono REM, fazendo com que o indivíduo acorde. O psicofisiologista Steven LaBerge, eu já falei dele em outro vídeo onde eu discuto sobre a tecnologia do filme A Origem, ou Inception no original. Acredita que o pesadelo seja uma consequência de como os sonhos são construídos na nossa mente. Um sonho começaria como um fio de pensamento que, no sono REM, se transformaria em imagens, sons e outros estímulos. Cada momento em um sonho é confrontado com uma possibilidade de continuação, e assim, o seu sonho reage a isso com mais um fio de pensamentos
que ele julga fazer mais sentido, então imagens e blá blá blá. Se a sua mente tiver acumulado pensamentos negativos, no meio desse processo, o roteiro do seu sonho começa a ficar desconfortável enquanto ele é construído. O pesadelo, então, seria o resultado de um fluxo de pensamentos negativos atolados no seu cérebro enquanto ele faz uma revisão dos acontecimentos do dia. E esses registros negativos sequer precisam ser feitos de forma consciente. Boa parte das pesquisas indicam que a recorrência de pesadelos está diretamente relacionada ao estresse vivido durante o dia. Mas o pesadelo enquanto transtorno pode ser causado por sono desregulado, medicamentos, abuso de drogas e muitas outras causas. Faz tempo que a humanidade tem certo fascínio com o mundo onírico, e se você juntar a isso o fascínio que desenvolvemos pela dor e pelo medo, tá feito o cenário perfeito para muitas obras. Em 1781, Henri Fuseli pintou esse quadro e o nomeou Pesadelo. Uma mulher vestida em seu manto branco dorme em uma posição estranha, enquanto a figura demoníaca se senta em seu peito e encara friamente o espectador. No fundo, atravessando o véu vermelho que adorna a cena, o rosto de um cavalo com olhos arregalados. A obra foi sucesso instantâneo em sua primeira exibição na Royal Academy, em Londres. O público estava fascinado, mas também perturbado pela pintura. Ela destoava de todas as outras imagens exibidas ali que carregavam paisagens arbóreas, histórias bíblicas ou eventos históricos. Foi uma das primeiras vezes que um pintor utilizou de suas tintas para retratar uma ideia em vez de um evento, uma pessoa, uma história. O boato que se espalhou era de que o pintor comia carne de porco crua e usava ópio para ter a inspiração para aquelas imagens criativas, porém horrendas. O quadro utiliza técnicas de chiaroscuro para brincar com as sombras. A única fonte de luz vem à direita, iluminando perfeitamente o rosto e o colo da mulher adormecida, mas ainda assim deixando sombria a face do monstro a sufocando. Na mesa ali perto podemos ver uma pequena garrafa de vidro. Alguns historiadores acreditam se tratar de láudano, um composto de vinho branco, açafrão, cravo, canela e ópio, que era bastante utilizado na época de Fuseli. O remédio era recomendado contra a dor, pois tinha efeitos sedativos e analgésicos. Mas, obviamente, tirando o fato de que o ópio e o álcool causavam dependência química, o remédio em si podia causar insuficiência cardíaca e respiratória. Fuseli jamais deu explicações a respeito do significado de suas obras, mas algumas coisas podem ser sugeridas. O corpo da mulher nessa posição remete imediatamente à escultura Ariadne adormecida. Na mitologia grega, Ariadne era a filha do rei Minos e da rainha Pasífae. A mulher se apaixonou por Teseu, o herói que conseguiu entrar no labirinto e matar o Minotauro. Isso tudo com a ajuda de Ariadne, que no último momento se viu abandonada na ilha de Naxos quando Teseu a deixou dormindo e foi embora. Fuseli também deve ter tomado inspiração das lendas sobre criaturas que invadem o seu leito durante a noite para violentá-lo e sugar sua energia vital. Por muito tempo, a incapacidade de respirar e se mover passou a ser relacionado com a ideia de alguém pressionando o seu peito. A paralisia do sono estar diretamente ligada aos pesadelos faz total sentido. A própria palavra pesadelo surgiu no século XVI e vem de peso mesmo, algo que é pesado, somado ao sufixo elo, que indica diminutivo, um pequeno peso em cima daquele que dorme. Talvez outro idioma nos ajude a entender melhor a origem do termo. Em inglês, pesadelo é chamado de nightmare, que é uma palavra bem esquisita. Night, você não precisa ser nenhum especialista bilíngue para saber que significa noite, mas a segunda parte da palavra é que traz confusão, porque mare significa égua. Então, por que falantes do idioma chamariam o sonho ruim de égua da noite? A palavra mare tem sua origem no proto-indo-europeu como mer, que era a raiz utilizada para se referir a algo que subtrai, que causa mal, ou, se preferir, tudo aquilo relacionado à morte. Além da própria morte, uma porção de variações surgiram daí.
No hinduísmo, Mara é a personificação da morte, uma entidade que recebe sacrifícios de alguns entre o povo Kalasha no Paquistão. Para o povo Nuristani, no Afeganistão, Mara, ou simplesmente a morte, é o deus supremo que criou tudo. No budismo, é um rei que tentou utilizar as próprias filhas para seduzir Siddhartha Buda e é tido como um demônio que representa as forças do desejo carnal que nos impede de atingir o nirvana. Nas línguas germânicas, as mesmas faladas por celtas e eslavos, Maron era como chamavam um pequeno demônio que acreditava se sentar no peito de algum desavisado para sugar as suas energias. Talvez seja por isso que, depois da colonização no nosso folclore brasileiro, justificamos o pesadelo e a paralisia noturna como uma ação da pisadeira. A lenda surge na região sudeste como uma velha de cabelo desgrenhado, corpo esquálido, dedos longos e unhas podres que corre pelo telhado das casas pela madrugada. Quando se depara com uma residência onde um desavisado decidiu dormir de barriga cheia, ela entra na casa, pisa em sua barriga ou peito até que esse sufoque para assim levar a sua alma. Em seu livro Dicionário do Folclore Brasileiro, o historiador e antropólogo Luiz da Câmara Cascudo propõe que a pisadeira seja uma descendente direta da lenda portuguesa Fradinho da Mão Furada, um duende que carrega um barrete vermelho na cabeça, prega peças e concede desejos àqueles que conseguirem vencê-lo. E não, a semelhança com o Saci Pererê não é coincidência. Em breve eu vou fazer um vídeo só sobre o Saci e garanto que vocês vão se surpreender com a origem desse bicho. Eu sei que eu falo muito que eu vou fazer um vídeo, mas esse eu vou fazer mesmo, pode confiar. Enfim, o que importa é que o Fradinho invade a casa daqueles que comeram demais antes de dormir e coloca sua mão pesada no estômago do desavisado e o atormenta até que acorde assustado e sufocando. Mas não é apenas da Europa que vem essa mitologia que tenta explicar o fenômeno assustador que muitos de nós sofremos. Quando a pisadeira, ou Fradinho, se preferir, chegou aqui no Brasil, já tinha gente fazendo exatamente o mesmo serviço. Não existe consenso sobre a origem do nome Yurupari, mas todos parecem convergir para o mesmo caminho. O nome da criatura tem relação com aquele que tampa a boca. Yuru significaria boca e pari, o nome de uma armadilha utilizada para capturar peixes. Segundo Cascudo, Yurupari era utilizado como aquele que vem até a nossa rede. Segundo a lenda, Yurupari é a personificação do mal, visitando os indígenas dentro de suas mentes durante o sono, levando presságios ruins e causando asfixia. Originalmente teria sido enviado por Guaraci, o próprio sol, através de um pé de mapati, ou uva da Amazônia, se preferir. O suco da fruta teria escorrido pelas coxas da mulher, fecundando-a. A mulher foi punida com o exílio pela gravidez, uma vez que a mesma só poderia ter acontecido em seu período fértil, e as mulheres da tribo eram proibidas de comer daquele fruto nessa época. Crescido em isolamento, aquele que era para ser apenas um legislador, aquele que alteraria os costumes de todo o povo, se tornou uma criatura tenebrosa da boca torta que nos visita enquanto dormimos para nos atormentar e tapar a nossa boca para que não possamos gritar pedindo ajuda. Provavelmente foi a forma que os indígenas encontraram de explicar os pesadelos e a paralisia do sono. Mas nem brasileiros ou portugueses. Os pesadelos e paralisia do sono já amedrontavam humanos há muitos séculos. É possível que o fenômeno exista desde a pré-história, mas foi lá em 400 a.C. que os gregos, mais especificamente Hipócrates, o pai da medicina, identificaram um transtorno de ansiedade conhecido como efíaltes, algo que pode ser traduzido como pisando em você. Artemidoro de Éfeso tinha uma profissão interessante para a segunda metade do século II, tempo em que viveu. Era um interpretador de sonhos e adivinho profissional. Segundo ele, a paralisia do sono representava uma visita do deus Pan, que invadia a cama do indivíduo e o estuprava, mas em troca lhe dava grande fortuna. Depois que a Grécia ficou sob domínio romano, o Império de Constantino Magno assimilou muito daquela cultura. Na Roma Antiga, o mesmo fenômeno era chamado de nocturna oppressio, ou opressão noturna.
E ainda mais porque alguns séculos depois o cristianismo se espalhou por lá. Assim como o nome, a causa também mudou, já que um deus cornífero com cascos e celebrado na natureza agora tinha outro nome: Diabo. Através de uma tradução direta do seu significado, Eufíates virou Íncubo, que por sua semelhança com concubina, que originalmente significava aquela com quem se deita, e eu não estou falando só sobre dormir, ganhou ainda mais a conotação sexual. Logo, a criatura que se senta em seu peito para sugar a sua energia sexual durante o sono passou a se chamar Íncubo. Um íncubo, exatamente como na pintura de Fuseli. Mais tarde, Fuseli pintaria outras versões desse mesmo quadro devido ao seu sucesso, mas nenhum deles carrega a criatividade e o terror do original. Talvez o segredo de sua pintura não esteja na tela, mas atrás dela. Muitos acreditam que a identidade da mulher retratada no quadro seja Anna Landrod, uma mulher pela qual o pintor se apaixonou em Zurique, Suíça, seu país natal. O quadro seria uma representação da natureza sexual de seu desejo por Ana, transmutado em um demônio que paralisa a vítima em seu pesadelo. Incapaz de esquecer a mulher amada, o íncubo, sentado no peito da mulher erotizada, seria o próprio pintor, assombrando-a à distância com seu desejo sexual. Algum tempo antes disso, o próprio Fuseli escreveu uma carta para o filósofo Johann Caspar Lavater, tio da moça, onde descrevia o sonho erótico que tivera e o desejo que nutria em tê-la para si. Há quem diga que não apenas isso, mas o demônio sentado no peito da moça é quase um autorretrato demoníaco do próprio Fuseli. A égua, a observar a cena erótica, porém perturbadora, seria um trocadilho visual com o mare de égua, que tem a sua origem no inglês arcaico. Cavalo era chamado de mear e a fêmea de mare. Na arte, os cavalos sempre foram utilizados como representação de potência sexual. Aqui, sendo uma testemunha assustadora do ato pecaminoso de descarga sexual de Fuseli através do íncubo. Mas hoje nós já sabemos que não é um pequeno demônio sexual que te paralisa enquanto dorme. É outra coisa menos fantasiosa, mas não menos confusa. Quando você está em estado REM do sono, o seu corpo gera uma descarga de GABA e glicina, dois neurotransmissores que funcionam como inibidores do sistema nervoso central. Lembra que eu disse sobre o seu cérebro se comportar no sonho exatamente como se comportaria se você estivesse acordado? São esses aminoácidos responsáveis por paralisar o seu corpo enquanto dorme, para que você não faça na vida real os movimentos que está fazendo dentro do sonho. Exatamente como acontece com seus olhos e suas genitálias. Essa paralisia é chamada de atonia postural e muscular. Significa que você não está paralisado de verdade, apenas temporariamente incapaz de se mover e manter o corpo rígido. Quando há uma deficiência desses neurotransmissores, o resultado é o sonambulismo. Quando há um excesso, mesmo depois de acordado, o seu corpo se recusa a se mexer. A forma que o seu cérebro encontra de transformar aquilo em algo que faça sentido é gritar: "Meu Deus, isso só pode ser um pesadelo". A hipótese é de que se o seu cérebro e o seu corpo não entrarem em acordo com a hora de acordar, a paralisia do sono acontece. Michel Jouvet fez um experimento com gatos em 1979. Por mais controverso que você possa achar, ele danificou parte do núcleo do tronco cerebral de gatos e os observou. A ideia era impedir que os neurotransmissores que eu citei funcionassem. O seu comportamento permanecia normal, pelo menos até que dormissem. Ainda que estivessem completamente adormecidos, os gatos corriam, se lambiam e até mastigavam, como se estivessem comendo algo. Acontece que uma das partes do seu cérebro responsável por gerar os sonhos, as amígdalas cerebelosas, também são responsáveis pelas respostas emocionais e sexuais. E acredita-se que elas estejam envolvidas em parte do processo de vigília.
Ou seja, elas são as responsáveis por você estar ligado em tudo sem estar ativamente pensando nas coisas ao seu redor. Então, se o seu cérebro acha que acordou, mas você está paralisado, ele vai misturar essas funções, gerando uma alucinação que justifique a vigília, como, por exemplo, uma presença do mal. Então, a paralisia do sono não é exatamente inofensiva. Não, é claro que não tem um monstro no canto da sua cama pronto para te matar. Mas tem sim um monstro na sua vida e dentro da sua cabeça te causando transtorno suficiente para atrapalhar o seu sono e afetar as suas capacidades cognitivas. Isso eu acho bem mais assustador do que um diabinho excitado. Por via das dúvidas, procura um médico. Muito obrigado por assistir até aqui, mas antes de ir embora, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi o pior pesadelo que você já teve. Fechou? Agora sim, fui! Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Mas antes de ir embora, deixa eu só dar um recado. Dá muito trabalho fazer esses vídeos, então o dossiê do Felipe é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa a partir de R$ 7,00 tem um nome aqui nos créditos, como esses que você está vendo agora. Mas não é apenas isso. Você entra para o nosso grupo secreto do Discord e tem acesso a mais de 300 vídeos que eu tive que tirar do ar. Mas a parte mais legal é que no final de todo mês, agora tem um podcast exclusivo, no formato dos vídeos que eu faço aqui, mas falando de assuntos que eu não poderia falar no YouTube, sacou? E já que você chegou até aqui, aproveita e assiste os outros vídeos que estão aparecendo agora na tela também. Eu garanto que você vai gostar. Até a próxima!